Olá, meus irmãos! Para quem não me conhece, o meu nome é Eli Borges e eu convido você que está aqui nesse momento a se inscrever nesse canal, deixar o seu like e faça o seu comentário. Hoje eu vou falar um pouco sobre a Igreja de Deus e Amor de antes e a Igreja de Deus e Amor como está agora. Eu era da Igreja Assembleia de Deus, eu nasci no Evangelho e eu vim para Deus e Amor em 99. Então, meus irmãos, a gente via quantas coisas gloriosas nesse ministério, não é? Quantos sinais de Deus a gente via, não é, meus irmãos? Quantas maravilhas o Senhor operava. E por que que hoje não opera mais, irmã Eli? Por que que hoje não tem mais aquelas coisas que antes tinha? Porque o Senhor nos deixou? Eu quero falar para vocês por que que hoje já não tem mais a manifestação do Espírito Santo como tinha antes. Quem é da Igreja de Deus e Amor da época de 80, 90, 2000 sabe muito bem que a igreja mudou bastante, não é? E com a perda do seu fundador, piorou ainda mais, né? Então, meus irmãos, o que acontecia era que eu entrei para a Igreja de Deus e Amor, eu vim para a Igreja de Deus e Amor no ano de 99, né? E quando eu vim para a Igreja de Amor, eu vim para a Igreja de Amor por causa dos milagres, né? A manifestação do Espírito Santo. Não é porque na igreja que eu congregava, que na época era Assembleia, não tinha. Mas a Igreja de Amor era uma igreja, assim, que foi alicerçada na oração. E eu tinha desejo no meu coração de buscar a Deus. Hoje, meus irmãos, nós podemos ver que hoje está difícil, né? As pessoas não têm mais aquele desejo como outrora de buscar a Deus. Hoje mudou tanto, irmãos, que as pessoas naquela época, né, em 2000, no anos 90, chegavam na igreja cedo para buscar a Deus. Tinha um ministério de oração, você recebia uma carteirinha, que aquela carteirinha era a carteirinha do jejum, né, a carteirinha da oração. Você marcava ali um X quando você jejuava, porque o pastor da sua igreja, ele incentivava você a buscar a Deus. Então, meus irmãos, você tinha aquele desejo, né, de encher aquele formuláriozinho ali de X, e você tinha um desejo de buscar a Deus, não é? E quanto mais nós buscamos a Deus, o Senhor Jesus se chega a nós, não é? A Bíblia diz: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Então, quanto mais nós pedia, Deus se manifestava no nosso meio. Pessoas chegavam ali, irmãos, eu estou falando porque eu vi isso muitas vezes. Pessoas chegavam endemoniadas, eles não precisavam nem sentar na igreja que eu congregava. Na porta mesmo já manifestavam os demônios, os irmãos iam expulsavam. As pessoas chegavam enferma dentro da igreja, saía curado. E era assim, irmão. Jesus curava o aleijado, o Senhor curava o câncer. Por quê, meus irmãos? Porque naquela época o povo se dedicava a buscar a Deus. O povo se dedicava a buscar a presença do Senhor. Mas hoje mudou tudo, né, meus irmãos? A presença de Deus tem se afastado do meio das igrejas. Não só da Deus e Amor, não. De muitas igrejas que outrora buscava Deus e hoje já não busca mais, não é? Então, meus irmãos, naquela época, os pastores incentivavam os membros buscar a Deus. Nós chegávamos na igreja às 6 horas, porque tinha um ministério da oração, nós orávamos ao Senhor, e nós já ficava pro culto ali, sabe, com o coração cheio de temor a Deus. Tudo para nós era a gente tinha que respeitar, porque a gente tinha obediência, a gente não falava de ninguém, porque a gente tinha aquele temor. Hoje já não é mais assim. Hoje as pessoas chegam na igreja 8 horas da noite, 8h30, já na hora da palavra. As irmãs chegam na igreja já tarde, somente para mostrar a sua roupa, o seu sapato. Já não tem mais aquela dedicação como outrora de chegar na igreja cedo para buscar a Deus. Já não tem mais, irmãos. E o que acontece é que a presença de Deus vai embora. Então a igreja Deus e Amor era uma igreja cheia do poder de Deus. Você chegava enfermo, tinha certeza que você voltava para sua casa curado. Hoje está tudo diferente, porque mesmo se você queira buscar a Deus,
e você fala com os irmãos da igreja, pelo menos aonde eu congrego, muitas pessoas dizem, ah, mas que besteira, ai, fulano é santarrão, olha quem que tá falando, para com isso, tanta bobagem, não é? Eles falam assim. Antigamente, se você buscava Deus, você era um homem ou uma mulher de oração. Hoje em dia, eles tratam você como um santarrão, né? Então é isso. Em todas as igrejas, irmãos, a presença de Deus tem se afastado do meio do povo. Por quê? Porque hoje já não tem mais reverência, hoje não tem nada a ver, né? Se você chama, vamos orar, vamos fazer uma campanha de oração e jejum, ai, não tem nada a ver. Se você, ai, que besteira, quanta bobagem. Eu não preciso fazer campanha de oração, meu Deus me responde onde eu estiver. Por quê, irmãos? Porque ele já não tem mais o temor de Deus. E se você, às vezes, chega alguém para reclamar, você, olha, você está fazendo coisa errada. Ai, para com isso. Para de tanta bobagem. Deus não precisa disso, né? Naquela época, se você chegasse para uma irmã, para o irmão e falasse, olha, Deus está me falando isso, e o Senhor manda você colocar a sua casa em ordem, todos obedecia e colocava a sua vida em ordem. Hoje, se você for falar isso, você é capaz até de apanhar dos irmãos, porque o temor não tem mais. É um falando do outro, é aquela coisa, é aquela coisa assim de contenda, meus irmãos, porque o Senhor tem se afastado, ele já não tem mais amor para buscar o Senhor. Antigamente nós chegávamos na casa de Deus 6 horas, ministério da oração, nós orava 1 hora de oração, depois vinha o culto, meia hora de oração, então era 1 hora e meia de oração, depois vinha meia hora na segunda parte, então era 2 horas de oração dentro da igreja, que coisa, né? Então o Senhor se manifestava. Hoje não tem mais isso, as pessoas chegam doente, sai enfermo, né? Sai doente, por quê? Porque não tem mais nada a ver, como diz muitos. Ai, para com isso, Deus não quer tudo isso. Para de colocar jugo pesado. Naquela época que o povo diz que nós tínhamos jugo pesado e Deus se manifestava, porque Deus estava no nosso meio. Por quê? Por causa da obediência. A palavra do Senhor diz que por muito aumentar a iniquidade, o amor de muito esfriaria. Hoje, meus irmãos, nós estamos vivendo esta época. A iniquidade aumentou, né? A sabedoria de muitos aumentaram, então muitos têm se afastado de Deus. E assim como muitos têm se afastado de Deus, o Senhor também se afasta dele. O Senhor tem se afastado do meio da igreja, do povo de Deus, porque hoje já não tem mais reverência à palavra. Hoje as pessoas já não buscam mais a Deus como outrora. E o Espírito Santo de Deus tem se entristecido. E se você for, meu irmão, chegar até alguém e falar com ele, olha, Deus fala assim e assim para você, põe a tua casa em ordem, começa a obedecer a Deus, é até capaz dele te processar, né? Então hoje, meus irmãos, até para nós falar do amor de Deus está complicado, porque você não pode mais ir ao contra, né? Você não pode ir contra aquela pessoa, porque senão você até mesmo vinha tomar um processo, porque hoje dentro das igrejas, cada um quer ser mais sábio do que o outro, e o nosso Deus tem se afastado do seu povo. Então, meus irmãos, vamos fazer diferente, vamos buscar a Deus como outrora nós buscávamos, para que Deus venha se manifestar em nosso meio, para que aquele que estiver doente seja curado, aquele que está nas garras de Satanás seja liberto. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, fica na paz.